E detalhe, vamos construir uma torre que chegue até o céu, porque se Deus queira mandar outro dilúvio, porque eram incrédulos, Deus já tinha dito que não ia acabar com a água de novo, mas a incredulidade era tanta, a morte espiritual era tanta, a raiva, o ódio de Deus era tanto, a inimizade com Deus era tanto, que ele disse, não, vamos construir uma torre até o alto, porque se vir outro dilúvio a gente está protegido. Por isso a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, e 6.000 anos de história eles vêm fazendo estrago. O espírito de Satanás tem feito estrago, querendo deturpar isso aqui, querendo afastar as pessoas da única verdade que existe, Cristo e este crucificado. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando da grande tribulação. Já estamos aí caminhando para a reta final dessa segunda playlist falando da grande tribulação, e aqui nessa a gente termina. A primeira foi falando da origem da grande tribulação, essa aqui a gente culminou com todos os acontecimentos do livro do Apocalipse durante esses 7 anos, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 17 de Apocalipse, um dos capítulos mais famosos, mais esperados para abrir o entendimento das pessoas. Quem é esta mulher vestida de escarlata, esta rameira sentada em cima da besta que João nos descreve no capítulo 17 de Apocalipse? E aí, quer entender comigo tudo isso? Então fica comigo até o final desse vídeo, desde já, deixe seu like, copie aí o link para encaminhar para pessoas que têm interesse a assuntos escatológicos, que gostam de estudar sobre o Apocalipse. Envie este link para elas, compartilhe nas tuas redes sociais e se inscreva aqui no botãozinho vermelho. De repente tu já acompanha os estudos no canal, mas ainda não é inscrito, isso para ti não custa nada, mas para nós aqui no canal é muito importante, porque vai fazer com que o canal cresça e este conteúdo, o conteúdo do Evangelho, seja espalhado para mais gente. Então a gente conta com vocês para isso, tá? É a única coisa que a gente pede para vocês aqui no canal Fundamento, que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam e que vocês compartilhem. E claro que assistam o vídeo até o final, porque antes de mandar para outro, primeiro tem que chegar em vocês, né? Então ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Então, meus amores, abre comigo, se tu tem a tua Bíblia aí, ou as tuas anotações, no capítulo 17 de Apocalipse, lembrando que nós estamos aí na última trombeta, estamos aí na última trombeta, aquela que desencadeou os últimos 7 selos, os últimos 7 cálices da ira de Deus, o último juízo, o último julgamento que cairá sobre a terra nesse período finalzinho aí, últimos meses, últimas semanas do período da grande tribulação. Então a gente já viu nos vídeos anteriores tudo que vai acontecer com o derramamento dos cálices da ira de Deus, e nós estamos agora aqui neste interlúdio, neste resumo, né, que João viu através dos anjos, da visão que ele teve dos anjos pregando, os anjos falando da vindima, falando da ceifa, falando da introdução da batalha do Armagedon, e agora aqui João vem com uma descrição, uma nova descrição do sistema mundial, do sistema global do anticristo, e ele fala de uma rameira, de uma prostituta sentada sobre a besta, que nós sabemos que é o anticristo, o próprio Satanás. O anticristo, durante 3 anos e meio, em carne e osso, como eu e como tu, homem, guiado, claro, orientado pelo espírito de Satanás, mas que nos 3 anos e meio finais da grande tribulação vai ser o próprio Satanás, o próprio dragão, que vai estar no corpo do anticristo, reinando
na terra nesse período final da história. Então eu vou ler todo o capítulo 17, o texto é longo, mas é importante que a gente leia e depois a gente volta explicando toda essa interpretação bíblica, sem colocar e sem tirar nada. Lembrem-se, aqui no canal Fundamento a gente interpreta a Bíblia de forma literal, não é coisa da nossa cabeça, não é imaginação, não é aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente pensa, é aquilo que está escrito, é aquilo que a gente lê. João viu e escreveu e a gente repete aquilo que João viu. Tá bom, meus amores? Então acompanha comigo. Diz assim, capítulo 17, a descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem e te mostrarei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo nas mãos um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Vamos fazer o seguinte, meus amores. Vamos ler aqui até o 8, né, até o 7, e daqui a pouco eu volto aqui lendo a partir do 8. Então, o que a gente viu aqui, né? Vamos voltar desde o início e diz assim: João, tendo essa visão, né, dessa besta, ele falou: veio a mim os 7 anjos que têm os 7 os cálices da ira de Deus e falou comigo: vem e eu vou te mostrar o julgamento da meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Estas muitas águas, a palavra pornê significa muitos povos. E olha só como a própria Bíblia se responde. Ó, essa besta, essa meretriz sentada sobre essa besta, está sentada sobre muitos povos, muitas águas. Olha só o que diz lá no versículo 15, é só para a gente já ir se situando para ver como a Bíblia se responde ela mesma. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Tá vendo? Primeiro eu li a visão de João, e depois o anjo vai vir explicando para ele o que significa cada um daqueles símbolos. A mulher, a besta, os 7 chifres, as 7 cabeças, os 10 chifres, enfim. Então aqui ele está dizendo que estes povos, estas muitas águas, que a meretriz está sentada, significa muitos povos, multidões, nações e línguas, ou seja, o mundo inteiro. Essa meretriz, que nós já vamos ver quem é nas escrituras, ela domina sobre o mundo inteiro. Ui, 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 quem será, né? Então ele vem assim, ele vem e fala: está sentada sobre muitos povos, línguas, nações e povos, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Ou seja, essa meretriz é responsável de prostituir os reis, os líderes,
cada vez que a gente fala de líderes, de reis, estamos falando dos responsáveis das nações. Então essa meretriz é responsável da prostituição do mundo inteiro, dos líderes do mundo inteiro, e de embriagar com vinho. Embriagar, embebedar, hipnotizar, deixar essas nações tontas, totalmente dominadas, controladas. Sempre que a gente vê na Bíblia a palavra, né, como Paulo fala lá na carta dele, não vos embriagueis com o vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, essa palavra significa controlado, ou seja, não seja controlado pelo vinho, pelo álcool, mas seja controlado pelo Espírito. Então aqui nos diz que essa rameira, que essa meretriz controla, domina o mundo todo, os reis e o mundo todo. Então ele vem e diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, e com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós estamos aqui falando do próprio Satanás, daquela besta espantosa de Daniel 2, de Daniel 7. Aqui novamente João está vendo uma outra cena dessa besta com 7 cabeças e com 10 chifres, e sentado sobre ela uma mulher. E olha só, achava-se no 4, achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, tendo nas mãos um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E olha só, para a gente já explicar, na sua fronte dessa mulher achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui, meus amores. Então João tá vendo, ele foi levado no espírito para o deserto e ele vê uma besta, aquela mesma besta que nós já estudamos lá em Daniel 2, Daniel 7, que já estudamos em Apocalipse 13, Apocalipse 12, Apocalipse 13, que é o próprio Satanás, o dragão, né? A besta espantosa que Daniel viu, que não tinha nem como descrever, né? Que esta besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui João está vendo novamente a mesma imagem de Satanás, com as 7 cabeças e os 10 chifres. Quem são essas 7 cabeças e esses 10 chifres? Vamos repetir novamente o que a gente já viu anteriormente. Essas 7 cabeças são os 7 impérios que já tivemos no mundo desde o princípio da história. Vamos repetir: o Império Egípcio, o Império Sírio, o Império Babilônico de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, o Império Greco da Grécia, o Império Romano, e o 7º império, que é a 7ª cabeça, é o Império do Anticristo, dominando sobre as 10 nações, os 10 reis. Lembra? Os 10 dedinhos da estátua e os 10 chifres da besta espantosa, da 4ª besta do Império Romano, lá de Daniel 7. Então aqui Daniel está tendo a mesma visão da besta de novo, do próprio Satanás, do dragão, representando os 7 impérios, os 5 que já tivemos, o 6º, que é o império religioso romano, que a gente continua vivendo até hoje com o Vaticano, e o 7º império, a 7ª cabeça, que é o reinado do anticristo, quando ele começar a dominar no período inicial da grande tribulação, das 10 nações, da onde ele vai ser o chifrinho pequeno que ele vai surgir, tá bom? Então
Até aí, ok? Então vamos lá. Então essa é a descrição da besta que a gente já estudou muito. Se tu ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te aconselho a assistir tanto a primeira playlist da Grande Tribulação, como essa segunda completa, tá, gente? É muito importante. Gente, isso aqui é um canal de estudo, não é um canal de pregação. Eu sempre digo, eu não sou pastora, não sou. Simplesmente, eu sou esposa de um pastor. E eu simplesmente sou alguém que estuda as escrituras, que medita nas escrituras e obedece às escrituras, que é compartilhar, dividir, pregar não, ensinar esse evangelho, né? A gente fala pregar porque é um costume, mas quem prega é pastor. Eu não sou pastor, então eu não prego, eu ensino. É bom sempre deixar muito claro. Mas então este aqui é um canal de estudo. Então o estudo ele segue uma sequência. Então daqui a pouco tu vê um vídeo e tu pega a coisa pela metade. É muito importante tu começar. Tá, tu tá ouvindo esse aqui hoje. Esse aqui já é, nem sei quantos vídeos da segunda playlist, 15, 14, 15, 16, nem sei. Então olha quantos vídeos teve antes desse. Tu tá entendendo? Então tu tá assistindo esse agora por primeira vez, ou de repente tu que já acompanha o canal, mas decidiu assistir esse pelo título e ainda não assistiu os outros, volta lá e assiste, vai fazer bem pra ti, pra tu ter o entendimento das coisas escatológicas, da grande tribulação, das coisas do futuro. Então é um canal de estudo, então é muito importante tu acompanhar a história desde o início pra tu entender, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então, agora, ele fala, achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouros e pedras preciosas, e ela tinha um cálice na mão. Quem é? A gente já viu que a besta é o próprio Satanás, né? O próprio dragão. Os 7 impérios, representando os 7 impérios que vamos ter no mundo todo, até o reino do nosso Cristo, né? Lembra da estátua de Nabucodonosor? Que a pedra vem e corta a estátua, derrubando todos os reinos, e o reino dele será eterno e para sempre. Então, 6.000 anos de história nós tivemos, e durante esses 6.000 anos de história tivemos aí 6 impérios que estamos vivendo até agora. O império do anticristo será o 7º, e depois então teremos o reino milenial do nosso Cristo, né? Então tudo isso a gente já estudou. Então agora Daniel está vendo a mesma besta, e agora ele está vendo uma mulher sentada sobre Satanás, sobre essa besta, sobre este dragão vermelho, né, escarlata. Ele está vendo uma mulher. Quem é essa mulher que carrega no nome dizendo a grande meretriz, a mãe das meretrizes, Babilônia, a mãe das meretrizes? Quem é essa mulher? Significa um sistema religioso e governamental. Olha só, se une, agora Daniel está vendo a união, até então ele via os 7 impérios. Olha, ai gente, isso aqui é muito forte, gente. É muito forte, que Deus me ajude. Até então, em todas as visões que Daniel teve, lá que a gente estudou, que Daniel teve, no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, e que João viu no capítulo 12 aqui de Apocalipse, capítulo 13, falando da besta, a gente via a besta, o dragão, Satanás, representando o poderio político, os governos, os impérios mundiais. Lembra? Nabucodonosor, Alejandro Magno, Faraó, os reis poderosos, né? Até então a gente via o poderio político do próprio anticristo, que vai vir, uma pessoa insignificante que vai destruir 3 reis e vai se tornar o rei que vai governar sobre essas nações. Enfim, então poderio político. Mas agora aqui a gente vê um personagem novo, um personagem diferente. João agora não está vendo só a besta política, o sistema político dos impérios desse mundo até o final. Agora ele está vendo uma mulher sentada, vestida de escarlata, de púrpura, com cálice representando santidade. Cálice representa algo santo, só que aqui é uma santidade inversa, né? Uma santidade pervertida, né? Por quê? Porque quem é essa mulher que agora se agrega a essa visão que João está tendo?
a religião. O sistema religioso montado, sentado ali, dominando o poderio político. Então a gente está vendo agora a junção da política, do governo, do Estado com a religião. Que na verdade sempre foi, né? A religião e a política sempre estiveram unidas. Quem foi que crucificou o nosso Senhor Jesus? Humanamente falando, porque espiritualmente falando a gente sabe que foi o próprio Deus para o plano dele de redenção, né, gente? Mas humanamente falando, quem crucificou Cristo? O poder político, Pilatos, Roma, né? Com o poder religioso, os judeus. E depois toda a história da igreja, do poderio do Vaticano, de Roma, aliada aos governos, à política. Meu Deus do céu, gente, e até hoje. Até hoje o Sexto Império, que é o de Roma, continua vigente, como a gente já falou, não mais militarmente, politicamente, mas religiosamente por causa do Papa, por causa do Vaticano. O Papa tem uma cadeira na ONU, o Papa governa o mundo. Lembre-se, de acordo, a religião, o Papa é o supremo vicário, representante de Deus nesse mundo, querendo ocupar o lugar de Cristo. Ninguém faz nada sem a autorização do Papa. Vocês estão entendendo? Então agora João vê essa mescla, literalmente com detalhes, o poderio do sistema político, dos impérios, da política, com a religião montada, controlando esses impérios. Olha só, gente. É o espírito do anticristo com o espírito falso profeta, que a gente estudou há uns 2, 3 vídeos atrás. Né? Então, e essa mulher representando o sistema religioso, né? Porque olha só, a Babilônia, a rameira, Babilônia, a mãe das meretrizes, é a junção do sistema político com o sistema religioso. É um sistema só, unido, para destruir a humanidade e para ir contra Deus, para blasfemar contra Deus. Viu ali que dizia que tinha nomes de blasfêmia? Blasfêmia é quando é algo que é contra Deus, que blasfema contra Deus, que se coloca no lugar de Deus, que se denomina Deus. E é isso que sempre a religião e a política fizeram. Os governantes se acham Deus. O Vaticano, através do Papa, se acham os representantes de Deus nessa terra. O Papa, de acordo com a religiosidade, os credos católicos, é que ele é infalível. Um homem mero como eu e como tu, infalível. Mais inclusive que a escritura, porque quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vê que só o Papa tinha autorização para ler a Bíblia, porque era só ele que podia representar Deus. Ele era o mediador entre Deus e os homens. Olha só, olha o espírito falso profeta querendo ocupar o lugar de Cristo, o único mediador. Gente, isso é uma máfia. É uma máfia. E esse cálice representando uma suposta santidade, meus amores. Poderio político, religioso, sistema satânico, diabólico, que mataram o nosso Cristo, que destruíram a igreja primitiva, que trataram, né, gente, porque nunca conseguiram, mas que lutaram com as perseguições, com os massacres aos cristãos, que a gente vai falar sobre isso, né, o sangue que eram derramados dos santos por causa das perseguições, por causa do nome do Senhor Jesus. Falsa religião. Então aqui João está vendo essa besta, que é o próprio Satanás, e a religião que representa o anticristo, o último império, né? E a religião ali junto, os dois unidinhos, para até o último dia desses 6.000 anos de história ir contra Deus, lutar contra Deus e contra os santos, blasfemando contra Deus. E a gente sabe que o poder religioso hoje, né, que fala que essa mulher toda fina, vestida de púrpura, de escarlate, cheia de pedras preciosas, a gente sabe que a religião é riquíssima, né? Que começando pelo próprio Vaticano, a Igreja Católica, que é a igreja mais rica que existe, e igreja, instituição, mas vou falar igreja para poder ficar mais claro, né? Instituição religiosa mais rica que existe. E não só
não significa que essa mulher aqui, é o que eu tô falando para vocês, não significa que essa mulher aqui é Roma, é a Igreja Católica, não, é um sistema religioso. Essa Babilônia, que a gente já vai falar um pouquinho mais, é o sistema religioso, unindo o sistema religioso com o sistema político, dos impérios que já tivemos, lembra? João tá vendo a besta e a mulher. A besta, Satanás, representando os impérios, política, e a mulher representando o poderio político. Então a junção das duas é o sistema de confusão da Babilônia que a gente já vai estudar daqui a pouco. Então, essa Babilônia aqui, como muitas pessoas interpretam, não é unicamente Roma, não é unicamente o Vaticano. Ela é a mãe, ela é a rainha da adulteração do evangelho, né? Da idolatria, mas dela saiu os filhotinhos, e a gente vê até hoje por aí. Então por isso que a gente vê que a religião é muito rica, a falsa, porque a religião, a igreja verdadeira, aquela que prega a Cristo, tu pode ver, geralmente são as igrejas mais humildes que tem, né? Porque não vivem em função do dinheiro, vivem em função das almas das pessoas. Mas a falsa religião, que denomina da mãe do catolicismo romano, e que vem a divisão, e assustem-se, as igrejas evangélicas, neopentecostais principalmente, do evangelho da prosperidade, todas fazem parte dessa rameira, dessa prostituta aqui. Por isso são riquíssimas, por isso tem nomes, no mundo todo, palácios, catedrais, templos luxuosos. Aqui, ó, todas elas fazem parte disso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, por isso fala que essa mulher vestida de escarlata, achava-se a mulher, tendo na mão um cálice transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, esse cálice dá uma aparência de santidade, né? Mas cheio de pecado. Dentro desse cálice, que por fora dá uma aparência de santidade, mas quando tu olha o cálice dentro, é puro pecado, pura podridão, pura blasfêmia, pura imundícia da sua prostituição, como está escrito aqui. Então, na sua fronte, né, dessa mulher, achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, repito, aqui essa grande rameira, essa Babilônia, é a junção do sistema político e religioso. É um sistema corrupto, enganoso, idólatra. E viu aqui que fala que era... como é que diz aqui? Deixa eu repetir aqui para vocês, ó. A mulher embriagada com sangue, ou seja, a religião embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Ou seja, a religião é a responsável, a falsa religião, o falso evangelho é a responsável da maior mortandade de toda a história. De toda a história, a falsa religião, começando com Caim e Abel, por causa da falsa religião, do falso entendimento que Abel teve, que Caim teve, ele matou Abel, um santo, o sangue dele correu e clama até hoje, e assim toda a falsa religião, começando com as idolatrias, a gente já vai falar sobre isso, da onde se originou, e depois o próprio Vaticano, o catolicismo romano, massacre em Israel, o assassinato de Cristo, assassinato, a destruição de Israel no ano 70, os judeus que foram levados escravos, cativos para Babilônia, a mortandade, as guerras que existiram, massacre, holocausto, matando os judeus, os cristãos que eram levados cativos para Roma, que foram mortos, perseguidos, ainda na época dos discípulos, os próprios discípulos que foram mortos de todas as formas
terríveis possível. Os discípulos dos apóstolos, os líderes das igrejas primitivas que morreram, que foram mortos, que derramaram seu sangue, construindo inclusive escravos cristãos que construíram a Itália, que construíram as catedrais, as basílicas na Itália eram escravos cristãos que deram a sua vida construindo aqueles monumentos que hoje são pontos turísticos na Itália, foi construído abaixo de sangue de cristãos. Fora os cristãos que foram parar nas fornalhas de fogo, na cova dos leões, no Coliseu romano, os que foram presos e morreram nas masmorras, enfim, todas as mortes, tudo isso em nome da religião. Tudo isso em nome da religião. Então aqui, essa falsa religião, essa mulher que João está vendo, embriagada com sangue. É tanto sangue de inocente, de cristão, de santos inocentes por causa do nome de Jesus que ela matou nas cruzadas. Enfim, toda a história do catolicismo romano em nome da religião, em nome de Deus, em nome do poder. Porque eles diziam que era em nome de Deus da religião, mas na verdade era em nome do poder, do dinheiro, da ganância territorial, né? Por isso que a Igreja Católica é uma igreja tão rica. E as filhotinhas delas, que seguem o mesmo ritmo, e ainda que diz que é o nome de evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, mas que seguem o mesmo padrão da idolatria, das heresias, por isso elas são tão ricas também. Então, aqui essa rameira essa mulher está embriagada com o sangue dos inocentes. Então, meus amores, vamos falar um pouquinho sobre essa Babilônia, esse sistema religioso e político, né, que João está vendo. Babilônia, a rameira, né, a mãe das prostitutas. Então, meus amores, vamos entender um pouquinho da história da Babilônia verdadeira, né? A gente sabe que no período final da grande tribulação, no período da tribulação, a Babilônia vai ressurgir. Lembrando sempre que a Babilônia hoje, a Babilônia de Nabucodonosor, na época de Nabucodonosor era Babilônia. Antes de se chamar Babilônia, na época de Nabucodonosor, essa cidade da Babilônia fazia parte de uma terra chamada Terra de Sinar, que era uma região aonde abrangia a região que hoje é Síria e Iraque. Se chamava, antes de Nabucodonosor, antes de ser Babilônia, ela era a Mesopotâmia antiga, que depois se dividiu e ficou a Síria e Babilônia. Hoje, nos dias de hoje, ela é Síria e Iraque. Babilônia de Nabucodonosor hoje é Iraque. Então vamos lá. O primeiro nome da Babilônia era Mesopotâmia. Se dividiu e passou a ser unicamente Babilônia, e hoje é Iraque, tá? Isso é pra gente se ubicar, se identificar na nossa geografia de hoje. Então, mas na Bíblia, essa região se chamava a região de Sinar. Era essa região da Mesopotâmia, onde era a Síria e Iraque, que depois se tornou Babilônia e que hoje é Iraque e Síria. Tá bom, meus amores? É só para vocês entenderem um pouquinho da geografia, os nomes, para a gente ir se identificando. Então, essa Babilônia vai ressurgir. A partir de agora, a gente vai começar a ver que essa Babilônia, que era poderosíssima, riquíssima na época de Nabucodonosor, essa Babilônia, ela nunca foi destruída. Tanto é que hoje ela é Iraque. É uma cidade que está dentro do país do Iraque, abandonada. E essa região da Babilônia, ela vai ressurgir, ela vai voltar a ser uma região forte, tanto no poderio político
como também no sistema religioso. Por quê, meus amores? Porque lembra que eu já falei para vocês aqui que a história começou num ponto geográfico e ela vai terminar no mesmo ponto geográfico, que é a região do Iraque, a região do Éden? A história começou no Iraque e vai terminar no Iraque. A história começou na região da Babilônia e vai terminar na região da Babilônia. Toda aquela região ali, daqueles rios que saem do rio Eufrates, do rio Tigre, que sai da região do Éden, que dá essa circunferência ali de todas essas regiões, Síria, Iraque, Israel, que hoje que era a antiga Babilônia de Nabucodonosor, simplesmente hoje é Israel, que é uma cidade que está abandonada, mas que ela vai começar a ressurgir daqui para frente. Então, por que a gente sabe que a história começou lá e lá vai terminar? Por que é esse poderio político e religioso unido? Por quê? Quem lembra de Nimrod, o primeiro ditador mundial que tivemos? Lá em Gênesis capítulo 11, eu quero ler com vocês, lá em Gênesis capítulo 11, se tu quiser anotar e abrir a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11, diz assim: depois do dilúvio, tá? Estuda pra gente entender essa Babilônia que vai ressurgir. A história começou lá e vai terminar lá. Foi lá a origem do primeiro governo mundial corrupto, com Nimrod. Foi lá o início da idolatria. Construamos uma estátua, né? Uma torre que chegue até o céu, o início da idolatria. Lá começou e lá vai terminar. Gente, a história é cíclica. É lindo, gente. Por isso eu aconselho vocês a assistir aqui no canal Fundamento a nova playlist que a gente começou, tá? A Bíblia, livro por livro. A gente vai estudar tudo isso, essas origens aí, com bastante detalhe, para vocês entenderem a história da Bíblia. Começou lá e vai terminar lá. Então diz assim, depois do dilúvio, um resuminho para vocês entenderem, depois do dilúvio que Deus disse que o coração do homem era mau e corrupto, que não tinha jeito e que ele tinha que limpar a terra da contaminação do gênero humano que tinha sido contaminado por causa dos anjos caídos que se envolveram com as mulheres e tiveram filhos gigantes, enfim, e tinha que destruir toda essa contaminação e o pecado. Então Deus levantou Noé para construir a arca, e todo mundo conhece a história, e Noé foi salvo com a sua família, e depois todas as gerações, Deus diz para Noé, agora, quer ver, ó, deixa eu ler aqui para vocês no capítulo 9, isso aqui é bem legal, antes de continuar, diz assim, no capítulo 9 diz, a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, olha só, então depois que passou o dilúvio, que ficou Noé e os 3 filhos dele casados, então desses 4 homens, a terra Deus deu a ordem que era para eles ser fecundos e multiplicar e se espalhar sobre a terra. Então, para que a terra viesse crescer, né? Tanto em espaço territorial, cada um foi para um lugar. Cã é o representante de toda a África, o Sem, filho de Noé, é representante de todos os semitas, árabes, né, judeus e árabes, e Jefé, todos os anglo-saxones que somos nós os europeus, somos descendentes de Jafé e também parte da Ásia. Então, enfim, de Noé e dos descendentes dele, nós saímos. Então, a ordem era, Noé, vou te abençoar e abençoar os teus filhos, crescei, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Essa era a ordem. Aí, vem aqui no capítulo 10, vem aqui os descendentes de Noé. E daí vem ali Noé, deu a luz, né,
gerou a fulano de tal, gerou a fulano de tal. Aí quando chega nos descendentes de Cã, né, de Cã, um dos filhos de Noé, ele vem e fala assim, Cush, que é um dos filhos de Cã, diz assim, Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Lembrando, Cã é um dos filhos de Nimrod, é um dos filhos de Noé, do qual Deus disse que era para eles crescer e multiplicar e popularizar a terra, se espalharem na terra. Então, Cush gerou Nimrod e este começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Essa palavra diante do Senhor no original significa contra o Senhor, tá? E Nimrod foi um caçador grande e poderoso na terra contra Deus. Aqui já começa a rebelião. E ele fala assim, ó, o princípio do seu reino, olha só, o princípio do reino de Nimrod foi Babel, da onde vem a Babilônia, né? Que é hoje o Iraque. Que era aquela região da Mesopotâmia, Síria, Iraque, naquela época ali, toda aquela região do Éden, Nínive, toda aquela região da onde vai sair o anticristo. Então ele fala, o príncipe do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Lembra que eu falei para vocês? Essa terra de Sinar, que era a antiga Mesopotâmia, Síria, Iraque, depois Babilônia, que hoje é Síria e Iraque. Tudo está escrito, meus amores, tudo está escrito. É muito importante quando a gente lê as genealogias, os descendentes de Noé aqui, porque aqui faz a gente se achar aonde a gente está localizado hoje, tá? Então, esse Nimrod foi o primeiro líder que teve. O governo dele começou em Babel. E aí fala assim, lá, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. E habitaram ali e disseram uns aos outros, vinde e façamos tijolos queimados, e os tijolos serviram como pedra, betume e argamassa, e disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha a rebeldia aqui, olha a rebelião. Por que há na região de Sinar, que era a região da Síria e do Iraque, da Babilônia, começou a idolatria, começou a rebelião do homem contra Deus diretamente. Existia pecado, da corrupção do gênero humano, todo pecado, por isso o dilúvio. Mas olha só, depois do dilúvio que foi para limpar a terra, se levanta um ditador mundial, Nimrod, e que começa uma nova rebelião, para vocês verem como o problema é dentro. A morte espiritual, né? A morte espiritual. Ai, gente. Limpou a terra dos gigantes, dos dinossauros, de todo o perigo para o homem, de toda a corrupção maligna, né, dos anjos caídos. Nesse sentido limpou, mas a corrupção dentro do homem continuou. Ficou 4 homens e desses 4 homens eles continuaram transmitindo a morte espiritual, e aí chega nesse Nimrod, esse ditador que se rebela contra Deus. Por quê? Porque Deus diz crescer e multiplicar e encher a terra. Ele falou, não, a gente achou um lugar bom aqui e a gente não vai sair daqui.
E detalhe, vamos construir uma torre que chegue até o céu, porque se Deus queira mandar outro dilúvio, porque eram incrédulos, Deus já tinha dito que não ia acabar com a água de novo, mas a incredulidade era tanta, a morte espiritual era tanta, a raiva, o ódio de Deus era tanto, a inimizade com Deus era tanto, que ele disse, não, vamos construir uma torre até o alto, porque se vir outro dilúvio a gente está protegido. Olha a intenção de Nimrod. Não, a torre, se vir um dilúvio, vai cobrir a terra, mas se a gente constrói uma torre que chega até o céu, a água não vai chegar. Olha só, e nós não vamos ser espalhados pelo mundo inteiro, ao contrário, nós vamos fincar o pé aqui, nessa região do Iraque, da Babilônia, na região de Sinar, da Síria, olha só, aonde a história da rebelião que iniciou o poderio político e a religião aqui em Gênesis. Olha só, onde se originou? Na região da Babilônia. Por isso a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, a origem do ditador mundial corrupto, primeiro Nimrod, e da religião. Vamos construir uma torre para sermos mais altos que Deus, porque não vamos dar ouvidos às ordens de Deus. A gente vai ficar aqui. E eles começaram a tramar contra Deus. E aí Deus vem e olha e fala, né? Não, isso aí é só o começo do que eles vão fazer. Vamos confundir a língua desse povo, porque assim eles vão ser obrigados a se espalhar, porque se eles não se entenderem, eles não vão poder mais tramar contra mim, eles não vão mais poder tramar as rebeliões dele contra mim, não vão mais construir torre nenhuma, e eles vão se espalhar, e foi exatamente o que aconteceu. Então veio a maldição dos dons de línguas, né? A maldição, Deus mandou uma maldição, que cada um começou a falar um idioma diferente, eles não podiam se entender, então foram esparcidos pela terra toda. Aquilo que eles não queriam, por isso construir a torre, porque caso Deus quisesse se vingar, como se vingou no dilúvio do pecado, então se eles tivessem uma torre, a água não ia cobrir. Então, olha só, gente, olha só a maldade do coração humano para ir contra a lei, para ir contra a ordem de Deus. E Nimrod, caçador valente diante de Deus, contra Deus. E aí a gente sabe da história, o fim da história, né? A confusão das línguas, e eles foram espalhados pela terra toda, e essa maldição acabou sendo quebrada em Gênesis, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Deus quebrou a maldição de Nimrod, de Babel, da confusão das línguas, para que eles pudessem agora começar a evangelizar nos idiomas, cada um do seu idioma, para que eles pudessem começar a entender a verdade e se converter a Cristo. Então essa é a quebra da maldição de Gênesis 11 em Atos capítulo 2. Mas por que eu voltei lá em Gênesis para explicar um pouquinho para vocês sobre isso? Para mostrar para vocês que a história vai terminar onde começou, aonde o primeiro ditador mundial, Nimrod, decidiu ser o governante, né, o primeiro rei, digamos assim, da história, contra Deus, poder político, e o poder religioso, quando ele quis construir uma estátua, né, uma torre para chegar até o céu, para serem tão altos e colocar o nome deles no alto. Eles queriam colocar o nome deles no alto. Sempre o mesmo desejo de Satanás, querer ser como Deus. A história se repete, meus amores, eu sempre vou falar isso. A história se repete porque os espíritos são os mesmos. O espírito de Deus e o espírito de Satanás. Sempre. Deus usa os filhos dele, com o espírito dele, e Satanás usa os filhos da ira dele com o espírito satânico diabólico dele. Então por isso que aqui fala Babilônia, a mãe a grande meretriz e das abominações da terra, as abominações tanto ditatorial, do poder político, governamental, para massacrar, humilhar e torturar o povo, e o poder religioso, que deturpa a verdade das escrituras, que deturpa, que vai contra as leis e os mandamentos de Deus. Nimrod disse não. Nós não vamos sair daqui, não vamos ser espalhados pela terra. Aqui é bom, a gente quer esse lugar e agora a gente vai colocar nosso nome aqui e vamos ser como Deus.
E caso esse Deus queira se vingar, a torre vai ser tão alta que as águas não vão alcançar a gente. Olha só a maldade do coração humano, gente. E isso é o que a gente é, até hoje. Se não é a graça de Deus restringir o nosso pecado, meu Deus do céu, o inferno é pouco pra gente, tá? O inferno é pouco. Então ele vem e fala assim, então vi a mulher embriagada com sangue, isso a gente já leu, né? Então o 7 diz assim, o anjo porém me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Aí vamos lá, versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a perdição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e que não é. Então, do que está falando aqui, meus amores, no versículo 8? Aqui está falando dessa besta que era e não é. Aqui o anjo disse, eu vou te explicar quem é essa besta, quem é essa mulher. Essa besta que era e não é. Aqui está falando do espírito do próprio Satanás, tá? Falando aqui da morte e ressurreição do anticristo. Ou seja, por quê? Porque aqui faz menção a essa falsa morte e ressurreição do anticristo. Lembra? 3 anos e meio ele vai ser homem comum, como eu e tu, guiado pelo espírito de Satanás. Mas depois, essa besta que emerge do abismo, que a gente já estudou, é o próprio dragão, próprio Satanás, que vai entrar e vai guiar o anticristo dele mesmo, vai ser só o corpo dele. Mas quem vai estar guiando ele diretamente vai ser o próprio Satanás, tá? Então, e todos aqui, e ele fala, e ele caminha para a destruição. Ou seja, ele vem do abismo para entrar, possuir o corpo do anticristo para governar os últimos 3 anos e meios, e ele caminha para a perdição. Por quê? Porque é o fim dele, né? Terminando os 3 anos e meios finais, quando Cristo descer, no capítulo 19, que a gente vai estudar, Deus vai prender Satanás por 1000 anos e vai mandar o anticristo e o falso profeta e todos os moradores da terra aqui para o lago de fogo e enxofre com eles. E aqui fala que os moradores da terra se admiraram aqui dessa besta que era e não é. Ou seja, por quê? Porque ele estava vivo, daqui a pouco ele morre, assassinado, e ele ressuscita. Então lembra que a gente já estudou que toda a terra se admira, quem é como a besta, porque estava morta e reviveu. Então é a mesma coisa, essa besta era e não é, está morta, então agora ela revive e todos vão se admirar, mas todos eles caminham para a mesma destruição, para o lago de fogo e enxofre. Então ele fala aqui, aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Então aqui, meus amores, existe uma grande má interpretação. Nossa, muitos colegas escatólogos dizem que essa cidade, que essa mulher aqui é Roma, é o Vaticano, porque o Vaticano está sobre 7 colinas, tal. É verdade, 7 colinas, mas aqui a Bíblia fala 7 montes. Então, aqui, embora Roma, embora o Vaticano seja a principal rameira, a mãe das prostitutas, a principal vínculo religioso do mundo, mas aqui ela faz parte desse sistema religioso, mas aqui não está se referindo unicamente a Roma, mas sim todo o sistema religioso de todas as religiões, do famoso ecumenismo, do qual inclusive a igreja evangélica que tu frequenta faz parte. Porque se a tua igreja evangélica não é uma igreja bíblica reformada, que crê no evangelho puro, salvação unicamente pela graça, salvação unicamente pela fé na obra de Cristo, a tua igreja é uma falsa igreja evangélica e ela faz parte do ecumenismo, ela é filhotinha dessa prostituta aqui. É duro isso? É, mas é a verdade.
Então eu te aconselho, tu que diz que faz parte de uma igreja evangélica, de uma igreja cristiana, de uma igreja evangélica, procura ver o que é ensinado nessa igreja, se é o que está escrito aqui. Se na tua igreja não ensinam idolatria através de objetos de ponto de contato, como aguinha ungida, rosinha ungida, sal grosso, salzinho, azeitinho, aguinha. Se a tua igreja ensina isso, ela faz parte dessa prostituta aqui. Se a tua igreja, ela ensina muita ênfase no poder de línguas estranhas, língua de anjos, cair pelo poder de Deus, se esborrachar no chão, essa igreja faz parte dessa prostituta aqui. Se a tua igreja ensina que tu tem que sacrificar para ser salvo e receber o Espírito Santo, fazer a tua parte porque Cristo fez a dele, agora tu tem que fazer a tua, essa igreja faz parte dessa prostituta aqui. E a Bíblia fala aqui, que a gente vai estudar no próximo capítulo, que a Bíblia fala assim, foge dela, povo meu, foge dela, porque senão tu vai cair na mesma condenação que ela. Tá? Então, é duro ouvir isso? Pode ser que seja, mas é a verdade. Tá? Então aqui, essa mulher que fala aqui, que está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está assentada. Também são 7 reis. Então, lembra, vamos lá, 7 cabeças, ó, lembra da besta que o João tá vendo? É uma besta com 7 cabeças, que a mulher está assentada. Então tá falando aqui que essa mulher aí diz, é porque é Roma. Não, não é. Não é o Vaticano, não é Roma. Faz parte do sistema, mas não está se referindo aqui. Aqui está se referindo, meus amores, lembra, dos 7 impérios que nós já tivemos. Repetimos para ficar claro? Ó, olha, vamos ler de novo. Eu gosto de ler, ó. Aqui está o sentido. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Ou seja, essa mulher, essa religião falsa, esse sistema religioso esteve sentado sobre estes 7 montes, sobre estes 7 reis, porque está escrito claro aqui, ó, não está escrito, são 7 montes no qual a mulher está sentada e é Roma. Não, e são 7 reis, a própria Bíblia está explicando. São 7 montes, são 7 reis, ou seja, são 7 impérios que já tivemos. Egípcio, sírio, babilônico, medos persas, Grécia, Roma. E o próprio reinado do anticristo com as 10 nações, da besta que João está vendo aqui. Então essa mulher, a falsa religião, o sistema religioso que domina, que se embriaga com o sangue dos santos, esteve sentada durante esses 6.000 anos de história em cada império que já tivemos com a falsa religião. Oh, o império egípcio, a falsa religião, a idolatria das pragas, a idolatria do próprio faraó, Íris e Osíris, o sol, a lua, as pragas, o piolho, as rãs, os deuses, o Nilo é Deus, tudo era Deus. O faraó era o Horus vivo, o Deus, idolatria. Olha a falsa religião sentada no primeiro império. Depois o império assírio, o império mais de bruxaria que pode existir. O império sírio, hoje as religiões pagãs, tanto sírio como babilônico, as religiões pagãs dos deuses de Baal, todos esses deuses que já tiveram na Síria e na Babilônia, que Marduk, todos estes deuses que tinha na Síria e na Babilônia, os impérios em qual a mulher esteve sentada, sacrificavam as crianças para Moloque, sacrificavam as crianças para Marduk e ofereciam orgias, tanto na Síria como na Babilônia, bruxaria, feitiçaria, cartomancia, necromancia, consultar os mortos. Tudo isso, essa falsa religião, falsos profetas, sentado nesses 7 reis, nesses 7 impérios. Olha como se ensina errado por aí, gente. Depois a própria Grécia, que com Alejandro Magno, as orgias, enfim, os deuses gregos, Zeus, a Poseidon e a deusa não sei das quantas,
Olha a falsa religião sentada aqui sobre um desses reis da Grécia. E então, se a gente for falar do Sexto Império Romano, catolicismo romano, que ainda pega o símbolo da cruz, símbolo do cristianismo, para deturpar o evangelho, para mentir, para enganar, para colocar objetos e adorar o leite da Maria, as moedas de Judas, o crucifixo, o rosário, sobe escada, desce escada e se açoita e bota moeda e as bulas papais e compra indulgência e tira do purgatório e bota no purgatório e paga por uma moedinha. Quando a moedinha tilinar lá no fundo da latinha, o teu familiar vai sair dando um pulo do purgatório direto para o céu. Olha a falsa idolatria, olha a religião falsa sentada em cima do último rei, do último império romano, que dominou. A religiosidade do Império Romano permanece até hoje, com o Vaticano, com a idolatria, com as imagens, com a escultura, e as filhotinhas do catolicismo romano, a igreja evangélica que tu vai lá e consagra bem ungida, e o azeitinho ungido, e o salzinho e a rosinha. Olha só, crucificaram o nosso Cristo. Querem agregar sacrifícios ao sacrifício de Cristo pelos pecados, lá na época da igreja primitiva, para sair do purgatório. Agora faz um voto aqui, um sacrifício aqui, para levar o teu nome lá pro Japão, pro Israel, pro quinto dos infernos, para tu receber o Espírito Santo. Idolatria. Desculpa a gente falar assim, mas é que essas coisas me iram. Porque Deus se ira contra a idolatria, Deus se ira contra o falso evangelho, contra o falso cristianismo. Então, quando eu falo isso, eu me iro também. Porque essa é a rameira, o sistema religioso que está sentado, essa mulher, sistema religioso que está sentado sobre essa besta, sobre estes 7 montes, sobre estes 7 reis. E 6.000 anos de história eles vêm fazendo estrago. O espírito de Satanás tem feito estrago, querendo deturpar isso aqui, querendo afastar as pessoas da única verdade que existe, Cristo e este crucificado. E sabe qual é a maior tristeza? É que eles têm conseguido, com a grande maioria. Essa é a nossa maior tristeza. É de saber que eles têm tido sucesso. E que se não fosse a misericórdia de Deus e a graça de Deus, resgatar alguns para poder gritar aos 4 cantos essa verdade, todos estaríamos no mesmo pacote, idolatrando o falso evangelho. Ai, gente, é hora de acordar, é hora de despertar. Então, são 7 reis. Daí ele fala assim, ó, dos quais, vamos ver como agora se confirma isso que eu falei para vocês? Lembra, João tá vendo. Na época de João, lá no ano 85, 90 depois de Cristo, né? João está tendo essa visão aqui lá na ilha de Patmos. O ano 85, 87 depois de Cristo. João já tinha 90 anos. Aí ele fala assim, dos quais são 7 reis, 7 impérios. Aí ele fala assim, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então vamos lá. Então João tá vendo essa mulher sentada sobre esses 7 impérios. Lembra a imagem, a besta, e ele tá vendo. Então ele fala dos quais são 7 reis. São 7. 5 caíram. Vamos lá? Quem caiu? Egípcio, sírio, babilônico, medos persas, Grécia. O 6º ainda existe. Como tá escrito aqui, ó. Um existe, que era o 6º, que era o romano. Lembra? Quem é que estava governando na época de João? Os imperadores, não foram eles que crucificaram Cristo? Não foram eles que destruíram no ano 70 depois de Cristo Israel e João foi espalhado, João foi preso? Era o Império Romano, na época de João era um. E o outro ainda não chegou. São 7 reis. 5 caíram, um é Roma, o Império Romano, e o outro ainda não chegou. Qual é o outro? O Império do Anticristo com os 10 nações. E quando ele chegar, vai durar pouco tempo. Ou seja, só 7 anos
que é o período da grande tribulação, e propriamente dito Satanás, 3 anos e meio. Ficou claro, gente? Depois, se tu não entendeu, volta e ouve de novo. Eu quero terminar, já tá em 1 hora, eu quero terminar esse vídeo hoje. Então ele fala, dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Então vamos lá, então ele tá falando assim, ó, a besta que era e não é, que é o anticristo, né? Que a besta que era o anticristo, que estava governando. Os 3 primeiros anos e meio. A besta que era e não é, morre, ele ressuscita. Então vem o espírito do próprio Satanás e entra no anticristo para governar. Né? E ele fala assim, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a perdição. Lembra dos 10 dedinhos? Dos 10 dedinhos, das 10 nações, dessa besta aqui que a gente acabou de falar? Que o anticristo era um chifre pequeno que apareceu do nada e ele destrói 3 reis. E ele passa a ocupar o lugar e se torna o 8º rei. Lembra disso? Aqui João está repetindo a mesma coisa pra gente. Aqui está falando paralelo com Daniel 7, quando o anticristo surge das 10 nações, né? No período ali dos 7 anos da grande tribulação, ele vai vir e ele vai durar pouco tempo, né? São 7 anos e o anticristo 7 anos em imagem de homem, mas 3 anos e meio como homem, 3 anos e meio como o próprio Satanás governando. Então ele é o 8º rei. Por quê? Porque das 10 nações que ele governa, 3 ele destrói. Ele é o 8º rei. Ele é o 8º rei. Então ele vem e fala assim, os 10 chifres que viste são 10 reis. Olha aí o que a gente está falando, ó. Os quais ainda não receberam reino. João estava vendo a imagem lá naquela época. Lá no ano 80 e poucos depois de Cristo. Então os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Essa 1 hora representando o curto tempo que vai ser. Porque essas 10 nações vão receber poder nos 7 anos da grande tribulação. E eles vão governar junto com a besta. 3, o anticristo vai destruir logo de cara e ele vai ser o 8º rei. Vocês estão vendo que João está repetindo a visão que ele está tendo? Aqui no final do período da grande tribulação, sempre com mais detalhe. Cada visão que João tem, ele tem mais detalhes. Então aqui ele está vendo agora a junção, é como se ele estivesse repetindo a história, agregando agora. Ó, até agora eu vinha falando só do império governamental, agora eu vou falar da instituição, do sistema governamental, poderio dos ditadores e o da religião junto, um único sistema só, que se unem durante os 6.000 anos de história para destruir o homem e destruir o evangelho, destruir o homem, a criatura de Deus, se rebelar contra Deus. E no período final da grande tribulação, que vai ser este império, esse 7º império do anticristo, aliado às 10 nações, do qual ele vai ser o 8º rei, João está dizendo aqui, vai durar pouco tempo, 7 e 3 anos e meio o próprio Satanás. Então ele fala, vai durar pouco tempo, e esses reis, na época que João estava vendo, eles não tinham recebido poder ainda, mas eles iam receber agora. No período final da grande tribulação, eles vão receber o poder para governar com o anticristo. E daí ele fala assim, por 1 hora, representando o curto espaço de tempo. Tem estes um só pensamento, ou seja, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então estes 10 reis, que na verdade depois o anticristo vai destruir os 3 e vai assumir o lugar de 8º rei. Então eles têm um pensamento só, serem grandes, serem poderosos, exatamente como Nimrod e a equipe dele lá. Vamos construir uma torre, vamos governar aqui, e como todos os ditadores do mundo, um pensamento só, adorar a besta, serem como Deus, ter um nome alto, ter um nome grande, blasfemar contra Deus.
pensamento só: destruir o povo de Deus, destruir os santos de Deus, os judeus e os crentes convertidos no período da grande tribulação. Todos eles têm um pensamento só e eles vão dar o poder para o anticristo. Eles vão adorar o anticristo vai ser o líder deles. Eles vão se sentir confiados. Esses 10 reis, esses 10 países, lembra que são 10 países, 5 do Oriente e 5 do Ocidente. 5 países da Europa e 5 países do Oriente, que vão se unir ao anticristo, né? É bom lembrar disso. E aí fala aqui, olha só a burrada que esses países, que o anticristo, que esses países vão fazer no versículo 14. Chega a ser cômico e é. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Pergunta, existe burrice maior do que essa? Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Gente, vocês conseguem entender isso espiritualmente? Eles acham que eles têm poder ainda. Então, numa coisa burocrática, eles vão dar todo o poderio para o anticristo, né? Que é o próprio Satanás, para eles se organizar para lutar contra Cristo, contra o Cordeiro. Aqui é a preparação da batalha do Armagedon, dando toda a autorização para reunir os reis da terra para lutar contra o Cordeiro, e o Cordeiro vai prevalecer contra eles, porque ele é o único rei e único Senhor. E sabe quem mais vai vencer junto com o Cordeiro? Os santos que estiverem com ele. Quem vai estar lá? Eu vou. Quem me conhece sabe, né? Das nossas conversas, né? A gente com os nossos cavalinhos brancos vindo com Cristo na segunda vinda dele. E a gente vai estudar daqui uns dias, Apocalipse 19. A igreja redimida, os santos do Cordeiro, a noiva, agora a esposa do Cordeiro desce com ele. E nós vamos ver de camarote a queda dos impérios. Definitivo, lembra a estátua de Nabucodonosor? A pedra que vinha do céu e caiu e cortou os pés da estátua e destruiu todos os impérios? Esse será um reino eterno e para sempre? Aqui, o nosso reino eterno e para sempre. Nós vamos vencer, olha aqui, eu vou ler de novo, gente. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós também vamos vencer. A gente não vai fazer nada, né, gente? Até parece, né, que a gente vai fazer alguma coisa, né? Mas a gente só o fato, mas tá dizendo aqui, ó, vencerão com ele, tá escrito. Significa que a esposa vai vencer com o marido. É assim que funciona a coisa. O marido cuida, protege, luta para dar o melhor, para proteger, para cuidar a esposa. Então a esposa também é vencedora junto com o marido. Tá aqui, ó, vencerão nós, os filhos, os eleitos. A esposa vai vencer junto com ele. E a gente só olhando, vendo Satanás sendo preso, o anticristo e falso profeta e adoradores da besta sendo lançados com um sopro da boca de Deus para o lago de fogo e enxofre, a limpeza começar, 7 meses de limpeza na terra, por causa da mortandade que teve da batalha do Armagedon, que antecedeu a segunda vinda de Jesus. Guerra de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, de acordo com Daniel 38 e 39, que vai ser com bombas atômicas, né, com radioatividade. A Bíblia fala com detalhe lá em Ezequiel 39, que vai ter que ser colocado bandeiras na terra para dizer, cuidado, aqui tem radioatividade. Então vai ser 7 meses de limpeza na terra para nós entrarmos para o milênio com Cristo, para começar o governo milenial do nosso Senhor, o reino de justiça prometido para Abraão. O pacto de Deus com Abraão, aquilo que os meus irmãos queridos e amados reformados, amilenianistas não entendem. Aqueles que não creem no arrebatamento, aqueles que não creem no milênio. Eles não entendem essa gloriosidade que Deus fez uma promessa para Abraão e que a igreja não substituiu o Abraão, ou os filhos, Israel.
A igreja não substituiu. Nós somos filhos de Abraão espiritualmente porque temos a mesma fé que Abraão teve. Recebemos de Deus a mesma fé que Abraão teve, mas de maneira pessoal, mas de maneira institucional, Israel ainda tem um pacto para ser confirmado, para ser concretizado, e esse pacto vai ser lá no milênio. Lembra quando os discípulos falaram: Senhor, é agora que vai ser o reino, teu reino nessa terra? E Jesus falava: não sabe nada, inocente, você nem sabe que tem mais 2000 anos de história pela frente. Ai, gente, a história da Bíblia é linda. Recomendo tu assistir livro por livro a Bíblia, o estudo da Bíblia, porque a gente vai entender tudo isso aí. Tá bom? Então, meus amores, então nós vamos vencer com Cristo como esposa do Cordeiro. E ele diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, as águas, lembra que a gente leu lá no início? As águas que viste que a mulher está sentada são todos esses povos, esses impérios todos, o mundo todo, que foi governado pelo espírito de Satanás e do anticristo e falso profeta desde o início da história. E ele fala assim, ó: os 10 chifres, que são os 10 reis, que viste, e a besta, que é o anticristo, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumarão com fogo, porque no seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento e executassem a ordem, a besta, o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Então, o que está dizendo aqui do capítulo 16 ao 18? Que o anticristo, o governo final do anticristo, das nações e do anticristo, vão odiar a prostituta, a religião. Por quê? Porque vão querer fazer separação. Primeiro, usaram, né, a religião para os seus propósitos, e depois aqui no final vão descartar a religião. Então, por quê? Porque o anticristo vai querer uma religião só, lembra? Uma só religião, uma só moeda. Então o governo vai descartar esse sistema religioso que durante todos esses 1000 anos de história eles governaram. Por quê? Porque o anticristo vai querer ser Deus. Lembra? Ele vai acabar com todas as religiões do mundo, vai ser uma única religião. E ele vai ser o único Deus adorado, lembra? Ele vai ser, então ele não vai querer mais outras religiões. Ele vai querer ele ser a única religião. Então por isso eles vão destruir o sistema religioso, vão destruir toda e qualquer religião que existir, e o único adorado vai ser o próprio anticristo. E ele fala aqui fala: porque no seu coração, tanto do anticristo como do... Olha aqui a soberania de Deus, ó. Olha aqui a soberania de Deus que controla todas as coisas. Porque no seu coração Deus incutiu, tanto no coração dos líderes, dos países aliados ao anticristo, como do próprio anticristo, Deus incutiu no coração deles para que se concretizasse todo o propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus determinou vai acontecer e Deus vai usar eles para causar a destruição da Babilônia, a destruição do sistema religioso. Vai acabar. Todos esses que pregam o falso evangelho, todos esses que matam por amor de Deus, toda e qualquer religião desse mundo, essa bagunça, essa confusão de religiões no mundo que roubam do povo a única verdade descrita aqui nas escrituras, tudo isso vai ser destruído. E Deus vai usar o próprio anticristo para acabar com essa falsa religião. E depois o próprio Deus vai acabar com o anticristo, né? E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis dos reis. Essa Babilônia, esse sistema babilônico que vai ressurgir, né? Essa Babilônia literal que vai, no final da história, essa Babilônia
como uma cidade mesmo, aonde vai estar ali o trono da falsa religião, o trono do próprio comércio, desse poderio desse comércio, a junção dos dois. Então, muito provavelmente, é uma Babilônia que vai ressurgir dessa região de Sinar, que a gente falou no início, uma cidade que vai ressuscitar das cinzas. Hoje a Babilônia de Nabucodonosor está lá, sepultada pelo deserto. Pode ser que seja essa mesma Babilônia da época? Acredita-se que pode ser, né? Que Satanás, o próprio anticristo, vai reconstruir essa cidade, onde ele vai colocar toda a força, todo o comércio, todo o poderio, todos os olhos das nações vão estar olhando para lá, e a religião do mundo, o ecumenismo de todas as religiões. Lembra que Satanás vai enganar todo mundo? Satanás vai enganar judeu, vai enganar muçulmano, vai enganar todas as religiões do mundo, até que ele destrua todas elas, aqui em Apocalipse 17. Meus amores, que loucura tudo isso aqui, né? E quem é que vai estar aqui para assistir isso? Eu, hein? Vocês me contem depois essa bagunça que vai ser. Eu só sei que eu vou estar no Apocalipse 19, descendo com meu Senhor, com meu esposo, para vencer junto com ele. Ai, gente, quando a gente começa a meditar na Bíblia e entender os detalhes, é glorioso demais. E eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Eu oro que tudo aquilo que vem sendo ensinado aqui sirva para despertar vocês, muitos daqueles que dormem o sono da morte, aqueles que estão mortos espirituais, aqueles que até são nascidos de Deus, mas ainda continuam brincando com o Evangelho. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e a gente volta então com a queda da Babilônia, literal. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.